Lu Ribeiro, esse é o Explica. E já peço para quem está chegando agora, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dá aquele joinha no final do vídeo, compartilha aí para me ajudar, comenta e vamos embora que o tema de hoje é babadeira. A gente vai falar um pouco sobre o autorrespeito e a autoestima. E aí eu começo falando que a gente, desde criança, sempre escuta o respeite seus pais, respeite seus colegas, respeite seus professores, respeite os vizinhos, respeite sua família. Mas ninguém chega pra gente para dizer respeite a si mesmo. E aí a gente fica nessa construção durante toda a vida de que a gente sempre precisa respeitar os outros e é como se os outros sempre viessem em primeiro lugar, se a gente for parar para refletir um pouco. E no campo da filosofia, o único estudioso assim que vai falar um pouco mais de maneira aprofundada sobre essa questão do autorrespeito é o Aristóteles, mas de uma maneira mais superficial, digamos assim, certo? E aí essa temática veio em minha cabeça por causa de dois filmes, Her, ou Ela, e Histórias de um Casamento. Her, ele vai falar sobre um cara que se separou recentemente e que começa a utilizar uma inteligência artificial e acaba se apaixonando por ela. Já em Histórias de um Casamento, a gente acompanha um casal que aparentemente se amava muito, mas um dos motivos para o casamento se destruir foi a traição do marido e a falta de comunicação com relação aos sentimentos que ambos tinham que incomodavam os dois. E aí, por quê? O que é que autorrespeito tem a ver com esses dois filmes, Lu? No Her, ele acaba o filme falando que ele cresceu junto com a ex-esposa dele e que ele não tinha como não amá-la e que ele vai amá-la para sempre porque ela sempre vai fazer parte dele. Tá. E em Histórias de um Casamento, a gente percebe uma mulher que ela, em muitos momentos, abre mão de sua própria carreira para poder acompanhar aquele marido dela. Quer dizer, abre mão da sua própria carreira, abre mão do que ama por outra pessoa. Por quê? O que é que Her tem a ver com isso? Bom, eu escuto muito quando as pessoas acabam relacionamentos e continuam sendo amigas e tudo mais, que isso é sinônimo de maturidade. Será que todos os relacionamentos podem acabar e ambos ficarem amigos? Quer dizer, se o outro machucou, será que eu teria respeito comigo mesmo? Comigo mesma, no caso. Se eu permanecesse com contato com essa pessoa para ser uma boa pessoa, para ser uma pessoa madura. Então, a gente para pensar que não se pode generalizar e não se pode cobrar esse seja uma boa pessoa. Ser uma boa pessoa para quem? Se você não está sendo bom para si mesmo. Respeitar quem? Se você não está respeitando os seus próprios sentimentos, o seu próprio querer. E aí, sobre respeitar o próprio querer e os próprios sentimentos, a gente vem para a história de um casamento, que mostra a realidade e a dor de uma pessoa que vê que não vale a pena. E é muito interessante quando a gente acaba as relações, as quais a gente se sente vazio depois, porque a gente deu tudo para o outro. Então a gente não se respeitou em momento algum e fez o erro de se colocar em segundo lugar. Então talvez se a gente fosse educado para ter o autorrespeito, a gente não tivesse uma romantização desse tipo de postura, que é o que é mostrado nos filmes, é o que é mostrado nas animações, que a gente sempre tem que abrir mão de si mesmo pelo outro. Eu não estou falando aqui que não se deve ceder, ok? Ceder é uma coisa, mas até que ponto você se desfaz de si próprio, secundariza a validação dos seus sentimentos por outra pessoa? E aí o autorrespeito, ele também tem a ver com os julgamentos. Por exemplo, um amigo seu vem desabafar com você sobre alguma situação e aí você é complacente com essa pessoa. Quer dizer, você olha para a pessoa e faz, poxa, tudo bem, né? Você fez essa besteira, mas vida que segue. Mas se você próprio comete esse erro, você se crucifica para sempre. É como se o outro
tivesse mais direito a um respeito e uma segunda chance do que você. Consegue entender? O autorrespeito é muito diferente da autoestima. A autoestima, ela tem a ver com o quanto você se estima, quer dizer, o quanto você se percebe e o quanto você tá ali gostando de si próprio. Já o autorrespeito tem a ver com você tratar a si próprio como você trata os outros e você se colocar em primeiro lugar. Você ter esse sentimento de, poxa, todo mundo erra. Errei, vou aprender com esse erro, vou respirar e seguir em frente, ao invés de ficar se martirizando e tudo mais. E aí, a gente tem aqui a autoestima, tem uma definiçãozinha, que é uma forma de avaliação, no caso de autoavaliação. Se valorizar, julgar, apreciar. Nos estimamos nos estimamos. Então, se cometemos grandes erros ou não atendemos às nossas expectativas e dos outros, podemos parar de gostar e sofrer uma perda de autoestima. Então, a autoestima ela é mais volátil, digamos assim, porque ela muitas vezes acaba dependendo da avaliação que os outros têm sobre mim. Então, eu deixo que essa avaliação que os outros têm sobre mim me afete. Então, a minha autoestima pode sofrer uma alteração aí e pode se tornar baixa. Já o autorrespeito tem a ver com respeito próprio, que não depende tanto dos erros e do sucesso, porque não é o resultado direto da comparação com os outros. Aceitação, além das nossas ações e limitações. E se a gente tem esse autorrespeito, a gente é menos propenso a ser influenciado pela opinião do outro, ser vítima de manipulação e experimentar sentimento de culpa. Então, é muito importante que a gente seja ensinado a ter esse autorrespeito. Hoje, muito se fala em autoestima, muito se fala em autoconhecimento, mas durante nossa vida, pouco se fala em autorrespeito. E essa falta de autorrespeito é que acaba destruindo a gente, inclusive psicologicamente falando, tá? Então, eu acho que para eu concluir isso aí, para que vocês entendam, inclusive super recomendo os dois filmes, ambos. Eu acho que História de um Casamento traz uma história muito verídica. Talvez seja um dos filmes que trata sobre a questão dos relacionamentos de maneira muito realista, e eu acho muito válida essa desconstrução, porque a gente está acostumado a idealizar relacionamentos devido à romantização e à perfeição que é colocada dentro das telas de cinema e que a gente acaba reproduzindo isso daí e querendo isso para a vida da gente. Não só os filmes, mas músicas também. Você escutar numa música que é impossível ser feliz sozinho, faz com que você internalize que é impossível ser feliz sozinho e ache que você só pode ser feliz com o outro. Quando na verdade é impossível ser feliz com alguém se a gente não é feliz sozinho. Entendem? Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir, desconstruir, para que a gente não se torne frustrado, tá? Então, tem duas coisas que eu quero deixar. Uma reflexãozinha para vocês e uma pergunta para que vocês se façam, para que vocês avaliem até que ponto vocês têm ou não têm autorrespeito, tá? Autorrespeito é a comunicação de que temos os mesmos direitos básicos que os outros. É reconhecer que somos dignos de sermos amados, respeitados e levados em conta, tanto contra as outras pessoas. Quer dizer, por que a gente faz tanto isso com os outros e a gente acha que não merece o mesmo? A gente diz para o mundo que a gente não merece isso quando a gente se coloca em último lugar na vida, quando a gente deveria se colocar em primeiro lugar. E aí eu quero que vocês façam uma pergunta para si próprios, que é: ser elogiado por algo, quando você é elogiado por algo, qual a sua primeira reação? Se o seu humor oscila de acordo com o elogio ou a crítica de alguém, então você precisa reavaliar seu autorrespeito, porque se você tem certeza sobre si próprio, a opinião do outro não vai te afetar tanto. E aí fica a dica e a reflexão para que vocês tenham mais autorrespeito por si próprios. É um exercício diário, assim como a autoestima e assim como o autoconhecimento, mas é primordial
para a nossa saúde mental. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o joinha e compartilhar, beleza? Também se inscrevam no canal. Beijo para vocês, se cuidem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.